A obra começa nos apresentando o Valhalla, um dos 3 melhores institutos de caçadores do mundo. Por causa disso, todo ano um enorme número de caçadores tenta entrar, para carregar esse grande nome de prestígio. No entanto, as chances de entrar é de 1 em 500, e no fim, entre todos os alunos que conseguem entrar em Valhalla, apenas 150 deles conseguem se formar. A cena muda para um senhor de cabelo branco, observando o início das competições. Seu nome é Lee Sang-shu, o instrutor sênior de combate. Um outro cara chega logo por trás. Lá ele, esse é o Yu Min-jong, o diretor descendente da família Yu-shin. O instrutor o questiona se ele veio para ver a sua sobrinha, e ele apenas confirma, pois sua família está colocando bastante expectativas nela. Mas afinal de contas, quem é ela? Quem é essa sobrinha? Bem, ela se chama Yu Su-yeon. Além de ser considerada uma gênia, ela pertence a uma das 5 famílias mais prestigiadas da Coreia. Normalmente as pessoas aprendem a manusear a mana com 10 anos de idade e a manipular a mana em suas espadas somente aos 13 anos, mas no caso da família Yu-shin, aos 16 anos, eles já se tornam praticamente invencíveis. Mesmo após ouvir isso, o instrutor não se impressionou e ficou se perguntando o que há de mais nela. Até que o diretor pergunta se ele não estava procurando por um guardião das constelações, pois eles haviam conseguido se comunicar com a família Yu-shin. Explicando um pouco sobre essas constelações, ao todo existem 5 delas na Coreia, e cada família possui um escolhido. Cada um dos guardiões possui um poder diferente. A família Yu-shin, que é a mesma da Yu-sun e do diretor, possui o deus da espada. A família Jang-san tem o deus do espírito. A família Jin-choi é do deus das artes marciais. A família Oh-seon, o deus dos punhos. E por último, a família Dojon com o deus do arco. Normalmente os caçadores recebem bênção e proteção dos guardiões ou fazem um contrato, mas no caso desses escolhidos, são concedidos mais poder e talento que os outros, pois conseguir se comunicar com o guardião é bem mais que uma simples bênção, é quase como fazer um contrato direto. Voltando a onde paramos, o diretor volta a perguntar sobre a partida da sobrinha dele, que por sorte está prestes a começar. O instrutor recomenda ele descer para ver de perto, mas como está lotado de jornalistas e recrutadores de guilda, o jeito foi eles puxar um telão ali mesmo. E lá está ela, a filha mais velha da família Yu-shin, e o seu oponente é o novato Kim Jo-yuki. Os dois acham esse garoto bastante relaxado, e o tio dela se pergunta se ele não vai desistir depois de saber que a Yu-su é, pois segundo ele, as habilidades dela são conhecidas no mundo inteiro. Mesmo assim, o instrutor não consegue sentir nada vindo daquele garoto. A batalha vai se iniciar, e enquanto ela puxa a espada, o Protinha apenas se despreguiça numa boa. O juiz manda eles começarem, e a Yu-su não perde tempo e parte pra cima com um corte banhado em mana. O Prota apenas observa o golpe chegando com um sorriso no rosto. Um brilho forte envolve todo o lugar, deixando todo mundo sem acreditar no que acabou de acontecer, pois a gênia de uma das grandes 5 famílias está imóvel no chão. Essa luta deixou o Protinha decepcionado por ela ser tão fraca, se perguntando se isso realmente é 300 anos no futuro. Na cena seguinte temos um flashback. Há 300 anos atrás, na Torre da Destruição, o Protest tem uma luta contra Brace, o Rei da Destruição. O mascarado começa a coringar, dizendo ter sido uma ótima luta. O Prota, vendo aquilo, mete logo uma bicuda nos beiços dele, confirmando que realmente foi uma boa luta. Até que uma telinha do sistema aparece, confirmando que a torre e seu dono foram derrotados, e graças a isso, a destruição do mundo foi cancelada. No entanto, a torre começou a desmoronar, com o Prota dentro, e como ele estava muito machucado, sem conseguir se mover, o restou apenas se lamentar. Desde criança, eu vivi fazendo trabalhos pesados como caçador para sobreviver, e todo o dinheiro e fama que um dia sonhei em ter estão indo por água abaixo. Será que eu deveria ter trazido meus discípulos comigo? Não, pois esse cara foi o oponente mais forte que eu já enfrentei. Eles poderiam acabar morrendo também. No seu último suspiro, ele apenas se despede. 300 anos depois do colapso da torre, o Prota acorda encarnado no corpo de um jovem de 17 anos chamado Kim Jong-yuki. Mesmo que seu corpo atual seja jovem e fraco, seu conhecimento de quando era chamado de Deus da Guerra permaneceu, o que deixa bastante satisfeito com sua reencarnação, pois finalmente poderá viver a vida de paz que tanto sonhou. Porém, esse plano foi por algo abaixo, assim que a janelinha translúcida apareceu de novo, o avisando que em 5 anos a Torre da Destruição irá voltar, e ele deve estar preparado para quando isso acontecer. Isso deixa ele pensativo, se não deveria ter queimado o corpo daquele desgraçado. No entanto, ele não pode ficar parado.
preparado, pois nas condições atuais dessa era, as condições para concluir a torre devem ser mais fáceis. A janela do sistema atualiza, e dessa vez com uma missão de encontrar as armas e memórias perdidas na sala de constelações do Instituto Valhalla, o que explica por que do Proto está aqui. No dia seguinte será decidido o top 10 do ranking. Dessa vez tem mais gente, e o motivo disso provavelmente são os herdeiros das 5 famílias. E é claro, o nosso Protinha, que até então era apenas um novato. Os participantes já se encontram em suas posições, e dessa vez a luta será contra o filho mais velho da família Ocean. O cara parece estar bem confiante, pois mesmo que o Prota tenha derrotado a Soyeon no primeiro dia, ele não parece ter nada demais. Ele sorri enquanto ameaça mandar o Prota de Vasco, que o mesmo fica sem entender nada e se perguntando se esse cara está falando sério, mandando o figurante ir se lascar. Aqui é apresentado pra gente um pouco sobre o Seiyuki. Ele nunca foi bom em literatura, estratégias ou artes marciais. No entanto, ele ainda tinha um talento acima dos outros. Seu físico. Ele nasceu com um físico de ponta, que não precisava do menor esforço, digno de ser chamado como gênio. Voltando à luta, o Prota tá lá mostrando o dedo pra ele, o que deixa ele bastante irritado, partindo pra cima com tudo. Assim como da última vez, o Prota permaneceu parado, mas dessa vez foi necessário refletir um pouco, pois com o corpo que ele reencarnou, não seria capaz de vencer uma luta corpo a corpo. Mas mesmo que seu oponente tenha um físico superior, isso não significa que vai ser impossível. O Prota acaba desviando no último segundo e passa logo rasteiro no besta, que cai sem entender nada. Pois segundo o Prota, se as artes marciais que melhoram o corpo físico e a habilidade de observar o oponente não estiverem em harmonia, isso acaba acontecendo. Com isso, o Prota finaliza mais um gênio e começa a se questionar que, embora esse corpo seja mais fraco, talvez não tenha problema em ele caçar monstros como antigamente. Enquanto ele se retira, algumas pessoas que estavam assistindo a luta ficam impressionadas, mas no meio deles parecia ter alguém intrigado com o resultado. Esse cara é o Oh Shu-shin, chefe da família Osun, rei do punho. O Sr. Shu tá bem pensativo, pois por mais que seu filho não tenha aprendido artes marciais e focado apenas no físico, ele deveria ser capaz de desviar do soco de qualquer um de sua idade. Mas aquele soco não foi algo capaz de ser desviado. O Seiyuki deixou seu temperamento tomar de conta e partiu pra cima com uma magia que ele nunca usa para acabar com aquilo o mais rápido possível, motivado pelo ódio. Mas aquele garoto apenas inclinou a cabeça. Isso significa que ele se move mais rápido do que o Seiyuki na velocidade máxima. Desde que eles entraram, o Kinju já possuía um plano. Isso por si só é um talento monstruoso. Kim Jong-yuki, vou me certificar de trazer você para nossa família, custe o que custar. Na cena seguinte, o Prota já vai iniciar a partida final. A plateia está aos berros, mas obviamente que isso não é por causa dele. Dessa vez, a sua oponente é uma amigona. Essa é a Choi Arin, segunda filha da família Shoujin. Diferente dos outros, ela decide não dar o primeiro golpe, o que já demonstra que ao menos ela é mais inteligente. E já que ninguém fazia nada, o Prota resolveu caminhar na direção dela, que esperou ele chegar mais perto para ativar a troca de elemento para relâmpago, deixando todos espantados. Porém, pro nosso Protinha que tá de hack, aquilo não era nada demais. Quando ele chegou mais perto, ela passou o corte, que parecia ter acertado. No entanto, o Protinha apareceu do lado dela, perguntando se ela não acha que olhar para onde vai atacar não torna muito mais fácil de desviar. A coitada ficou em choque e recebeu um murro logo em seguida. Dessa vez, o Prota ficou impressionado, pois ela foi capaz de bloquear com a espada. A bichinha ainda estava se tremendo depois de receber o golpe, até que uma mão toca a espada dela. Era novamente o Prota, que pediu para ela tentar desviar de novo, mas não teve jeito. A bichinha recebeu o ataque em cheio. O Prota estranha, pois acha que seu último ataque parecia estar com uma postura meio errada. Mas isso não importa, pois no fim ele venceu, e lá estava o ranking com os top 10. E é claro que o nosso Prota estava em primeiro. Depois disso, o Protinha parecia estar sossegado. No entanto, essa tranquilidade durou pouco, com um monte de jornalista e recrutador de guilda fazendo perguntas, o que deixou ele bastante irritado, gritando com todo mundo que não deixou like no vídeo. Não sei se vocês se lembram, mas o episódio passado terminou com o Protinha xingando os jornalistas e pelo visto aquilo fez bastante barulho, pois saiu nos principais sites de notícias, taxando ele como louco, maluco, biluta teia das ideias. Voltando ao Valhalla, os calouros que conseguiram entrar estão recebendo as boas-vindas. O Prota já tá ficando entediado com toda aquela faladeira. Ele percebe o cara encarando ele, mas quando ele olha de volta, o cara desvia o olhar. Na hora isso faz ele se questionar se chamou muita atenção. Enfim, voltando seus pensamentos ao objetivo, ele precisa encontrar
encontrar essas tais armas e memórias que o sistema pediu. Ele imagina que deve ser fácil, afinal de contas ele só precisa entrar e sair. A cerimônia de abertura finalmente termina, e eles são direcionados para a sala de simulação de combate virtual, onde terão a primeira aula. O professor é o ex-instrutor-chefe Kim Le-gon. Não sei se é assim se pronuncia não, mas vai ser o Lee. Ele está olhando a distribuição da turma que vai ensinar, o que não deixa ele nem um pouco animado, pois falaram para ele que seria distribuído de forma aleatória. Só que na sala dele tem 3 dos 5 gênios. A Suyun, a Arin, o Seiyuk e para piorar o Protinha também faz parte. Ele logo tenta se acalmar, pois segundo ele em situações como essa é necessário se impor. Agora mais calmo, ele se apresenta aos demais e logo em seguida aperta um botão que leva todos para um espaço digital. Como ele queria se impor na frente dos outros, ele resolve mostrar um pouco de sede de sangue, liberando um monte de orcs e goblins, que deixa todo mundo assustado. Os monstros tentam atacar os alunos, mas nada acontece, pois existe uma barreira protegendo eles. O professor vendo aquilo já se anima e chama o Prota mais à frente. Na tentativa de quebrar um pouco do orgulho dele, o professor pergunta se o Prota é capaz de lidar com todos aqueles monstros sozinho. O mesmo fica pensativo, o que faz o professor de cara já imaginar que conseguiu diminuir um pouco do ego dele, pois a maioria dos estudantes nunca nem viram monstros pessoalmente, e é natural que fiquem assustados. Porém, quando ele menos espera, o Prota dá uma risadinha, que o deixa com raiva, pois se ele está rindo, então ele deve ser capaz de fazer isso, e o Prota confirma que sim. Porém, como ele não é besta nem nada, ele pede por uma recompensa, pois ninguém avisou que teria isso no primeiro dia de aula, e já que ele vai ser testado, é algo digno de uma aposta. O professor não gosta muito daquilo, mas afirma que se ele cuidar de todos os monstros, fará qualquer coisa que esteja sob seu poder. O Prota não acha nada demais, porém aceita o acordo, até porque é melhor do que nada. Antes de ir, o professor começa a avisar que dentro desse sistema, os monstros atacam como se fossem reais e blá 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 blá. O Prota apenas pede logo uma espada, afinal ele não quer que ele enfrente essa horda com as mãos. O mesmo apenas puxa a espada que tinha nas costas, entrega a ele que fica todo animado com aquilo. É aberto um espaço na barreira para que o Prota possa sair. Todo mundo fica olhando meio desconfiado, pois para eles isso aí que ele tá fazendo é loucura, não faz sentido. Porém ao pisar o pé fora, ele já começa a passar peixeira em geral. Com um único balançar já cai 4 bichos de uma vez. Os orcs chegam por trás, o Protinha só gira a espada, farmando mais kills. Afinal de contas, ele passou 300 anos sem segurar uma espada. Então, pra quem tá na seca, isso não tá nada mal. Naquela época, por causa dos monstros, o mundo não conseguia cumprir o seu papel. Então, qualquer coisa que eles achavam, até colher de pedreiro, era usado como arma. Mas ainda assim, a espada continua sendo a arma familiar. Se aproveitando que ele estava distraído, outro orc apareceu por trás, tentando atacar, mas o Protinha só foi pro ladinho e passou a tramontina no bicho. Segundo ele, o padrão deles são bem simples, afinal de contas são NPCs. Enquanto ele acaba com a horda sem dificuldade nenhuma, o professor fica se questionando, pois aquilo deveria ser impossível. Ele só entregou uma espada qualquer, sem nenhum poder ou magia. Então como que ele tá conseguindo cortar tudo com tanta facilidade? É como se a espada estivesse sugando os monstros. Enquanto os outros estão olhando aquilo desacreditados, Arin parece encantada até demais. Eita, nós chonou, será, hein? Terminando de fazer a limpa, o Prota diz que quer ir para a sala das constelações e pergunta ao professor se ele irá manter a promessa. Na cena seguinte, o professor está terminando a aula e o Prota tá lá quase morto na cadeira, pois ele não esperava que a aula fosse tão comprida. Parando para pensar um pouco, ele nunca pensou em ensinar estudantes. E é claro, ele também nunca havia ido para a escola antes. No caminho do dormitório, ele fica pensando que, embora a aula havia sido chata, ele ainda conseguiu algumas informações importantes, principalmente sobre essas constelações, que é algo que não havia em sua vida anterior. Aqui é explicado um pouco mais. Constelações é um termo usado para se referir à transformação daqueles que estabeleceram uma grande fortuna em deuses. A maioria delas estão envolvidas com caçadores, já que suas relíquias dão a eles poderes especiais. Valhalla possui várias relíquias de constelações, o que explica o porquê de ser a terceira maior do mundo. Tirando isso, o que foi falado sobre monstros e esgrimas foi inútil, pois ele já tem conhecimento da vida passada. Enquanto ele pensa, ele sente alguém seguindo ele, e quando olha para trás, lá está ela, a Arin. Mudando de cena, é mostrado o escritório do professor, e lá, aquele instrutor do começo está conversando com o professor, tentando consolar o colega de trabalho que teve que passar por muita coisa. Mas segundo ele, foi mais um vexame do que um sofrimento, mas pensando bem, não faz o menor sentido. Ele se questiona se ele é mesmo um estudante do ensino médio, pois ele fez 120 monstros na sala de simulação de combate, e ele matou todos, sem dificuldade alguma. É estranho, pois pelo que o instrutor viu, o Kim Jong-yuki não tem nada de especial. Tudo que se tem do passado dele é que ele é um garoto órfão, que veio de um pequeno orfanato em uma área extremamente perigosa. O professor pergunta se ele não poderia estar mentindo, mas o instrutor afirma que fez sua própria pesquisa com relação a isso, e que o Prota não é uma farsa, pois se fosse também, não faria sentido ele arrumar confusão na cerimônia de abertura.
professora. Aproveitando a deixa, ele fala sobre o pedido que o Prota fez ao professor, de entrar na sala das constelações. Depois do primeiro semestre, ele conseguiria entrar lá eventualmente, mas caso ele peça ao diretor, ele provavelmente deixaria ir no primeiro andar do porão. O professor agradece e diz estar preocupado com o que vai acontecer no próximo ano, pois mesmo que ele não cuide do Prota, a turma dele ainda possui 3 membros das 5 famílias, e não é fácil controlar sequer um deles. Imagina 3. O instrutor não está tentando consolar ele, mas avisa que é um estudante de intercâmbio da família Ventric em outra turma, o Rockdale Ventric. Aparentemente, ele foi expulso da Academia Britânica por causar problemas. Depois de ouvir isso, ele até fica aliviado, até porque, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tá ruim pra ele, mas pra turma ao lado tá pior. Voltando pro Prota, ele questiona a Arin o que ela quer, e ela pede que ele o ensine esgrima. O Prota fica sem entender nada, e a Arin insiste, pedindo que ele ensine a esgrima que mostrou durante a aula. Ele nega, o que faz com que ela se pergunte o porquê. O mesmo apenas justifica que só não quer, e que já que ela não tem mais nada para fazer ou para dizer, ele já está indo embora, e ela insiste, pedindo de novo, deixando o Protinha meio desconfortável, tendo que negar de novo, perguntando se ela é surda, pois ele não possui intenção alguma de ensinar, mandando ela vazar. Ele vai embora, mas pela cara parece que ela não aceitou muito essa resposta não, viu? No dia seguinte, o Protinha já tá na sala, distraído em seus pensamentos mais uma vez. Ele já esperava que esse corpo fosse melhor do que ele imaginava. No entanto, ele não consegue fazer nada, pois não possui nenhum poder mágico. Além disso, é difícil controlar a mana. Mas o problema desse poder mágico pode ser facilmente resolvido se ele encontrar aquela coisa. Mas para isso, antes será necessário que ele prepare um pouco de mana em si mesmo. Alguém chama por ele, interrompendo seus pensamentos. E pelo visto, é aquele Galegazete que foi mencionado anteriormente. Esse aí é o Rock de Ventre, e a garota do seu lado é a Yuria de Félix. Protinha pergunta logo o que é que ele quer, o que já deixa o Galega incomodado, pensando que ele nem conhece a família Vendrick, mas segundo ele, é algo de se esperar, vindo de alguém sem estudo. Ele começa a se apresentar e diz que não vai ficar enrolando, perguntando logo se o Prota não quer ficar forte. Antes de continuar, é explicado o que a família desse Galega tem de especial. Na maioria das famílias, a linhagem afiliada tem muito mais dificuldade de obter poder do que a linhagem principal. No entanto, no caso deles, eles possuem uma máscara de bico, que é um guardião da constelação. Isso faz deles diferentes dos demais, pois normalmente existe um guardião de classe S ou superior, que protege a família, e eles diretamente selecionam um membro da constelação, concedendo proteção e força. Mas a família Ventre, eles decidiram assinar contrato com um membro familiar não constelação, pois assim é possível assinar um contrato sem um desentendimento, e por causa dessa escolha única, eles possuem muito poder na Europa, pois quando se torna um membro, você pode selecionar um contratante independente da sua linhagem. Logo, a família afiliada pode ter tanto poder quanto a principal. E esse Galega aí, que é apoiado com tanta autoridade por sua família, acabou se tornando arrogante demais. É mostrado um flashback há não muito tempo atrás, onde o Galega acabou sendo expulso por causa da comoção na Academia Britânica. Mas segundo ele, tá tudo bem, não adianta chorar por leite derramado, pois ele sempre conseguiu o que quer, e mesmo que ele tenha sido expulso antes, por ser da família Vendrick, ele sempre arranja uma forma de colocar ele de volta nos trilhos, e aquela pessoa iria gostar disso. Voltando para a sala de aula, ele tá pensando que em primeiro lugar vai conseguir que o Kim Jong-yuki fique do lado dele. Afinal de contas, esse cara ficou em primeiro lugar e tá chamando muita atenção, logo seria um bom acompanhante. Ele começa a dizer que se o Protinha estiver ao lado dele, vai levá-lo até a constelação de sua família. Porém, antes que ele conclua sua frase, o Prota já interrompe na hora, negando e chamando ele de idiota. E é claro que isso deixa o Galega irritado, questionando o que ele acabou de falar. Porém, o Protinha não tá pra brincadeira, ele nega de novo, perguntando se ele acha que ele é estúpido, pois o Galega azedo tá só se mostrando desde o início, todo amostradinho, como um idiota. E o cara, que já não é bonito, fica pior quando tá valente. Ah, Maria! Ele começa a xingar o Prota de pirralho nojento e sem educação, mas de novo é interrompido, com alguém chamando seu nome. Ainda irritado, ele se vira reclamando por terem dito seu nome inteiro. Porém, dessa vez, era logo o instrutor, colocando moral, afirmando que aqui não é escola britânica, e sim um Valhalla. E não importa quão maravilhosa seja a família que ele pertence, ele deve obedecer aos instrutores. O Galega sai de lá se mordendo, e antes de passar pela porta, avisa que ainda irá se encontrar novamente com o Prota. Após a aula, ele se lamenta em seus pensamentos, pois dessa vez não conseguiu nada relacionado ao Salão das Constelações. Ao invés disso, apenas se envolveu com um idiota pela manhã. Porém, ao fundo, já dá pra ver alguém se aproximando, e era novamente adivinha quem? A Arin, igual o papagaio, pedindo de novo que ele ensine esgrima a ela. A Maria, essa aí é persistente, viu? Fé nas malucas. Mudando de cena, no dormitório da classe mais alta, o Galeguinho tá lá pé da vida, quebrando as coisas por ter sido humilhado por um órfão. Ele chama pela Yuria e pede que ela ligue para Dícera, pois ele precisa que você deixe o like no vídeo. Bora, cuida e se inscreva aí também, viu?